Então estamos mais uma vez comemorando o dia em que Krishna levantou com o mindinho da mão esquerda, com 7 aninhos ainda de idade, a colina de Govardhana, para proteger os seus devotos, os habitantes de Vrindavan. Nós vamos falar um pouquinho, depois vamos adorar a colina de Govardhana, porque isso é imprescindível para um Vaishnava. Esse passatempo é um passatempo muito exemplar, porque nesse passatempo Krishna mostrou vários aspectos que são fundamentais para a gente poder entender a filosofia da consciência de Krishna e a relação amorosa com Krishna. Por um lado, ele protegeu seus devotos da ira de um outro devoto, da ira do Sr. Indra. O Sr. Indra queria ser adorado e não gostou de Krishna interferir na adoração que os devotos, os habitantes de Vrindavan, estavam fazendo para ele e acabar com a adoração que os devotos estavam fazendo para ele. E isso deixou ele muito irado e ele invocou a sua nuvem destruidora Samvartaka e fez uma enchente devastadora em Vrindavan. Porque os devotos são assim, né? São simples. Os devotos adoram Krishna, mas os devotos não precisam adorar os semideuses, mas eles também respeitam os semideuses e querem agradar os semideuses. E dentro dessa compreensão simples dos habitantes de Vrindavan, eles achavam que, poxa, para ter uma boa colheita, vamos adorar aquele que manda as águas, porque ele controla as águas, que é Indradeva. E foram fazer com a maior boa vontade essa cerimônia. Mas Krishna queria dar um exemplo para eles e ensinar para nós vários aspectos da nossa filosofia da consciência de Krishna. Então, Krishna, com esse frustrar da realização do Jagya para Indra, o Indra Jagya, ele mostrou, primeiro, que os devotos devem respeitar os semideuses, porque os semideuses são devotos, são os representantes de Krishna que controlam tudo. O corpo de Krishna, na verdade. O corpo de Krishna é controlado pelos semideuses, que é a Virati Rupa, a forma universal. Então, na verdade, até para a gente entender, você vê que quando Narada Muni instruiu os Prachetas, ele falou um verso muito direto, que explica isso aí, no 4º canto do Srimad Bhagavatam, 31:14, verso 14, ele falou que Yatataror Mula Vishetyanena Tripyanti Taiskanda Budyo Pachaka Pranopahara Japchatrendiyanam Tataiva Savahanama Chiltedia, infalível que é a Chilta, né? Ele falou que assim como quando alguém coloca água na raiz da árvore, toda a árvore fica nutrida, fica satisfeita, o tronco, a raiz, o tronco, os galhos, os ramos, os ramalhetes, tudo mais fica bem nutrido. E da mesma forma que se colocando alimento no estômago, todo o restante do corpo fica com energia, os sentidos ficam vivificados, ficam fortes. Da mesma maneira, quando alguém adora Krishna, Krishna que é, com o serviço devocional, Krishna que é representado, todo o restante do corpo de Krishna, por todos os semideuses, desde aquele mais insignificante, que
controla a nossa digestão, por exemplo, até aquele que controla, como Indra, o rei dos céus, as chuvas, né? Controla o vento, controla o fogo, assim como Krishna fica satisfeito, assim como a árvore fica satisfeita quando é regada a raiz completa, todos os galhos, assim como o corpo fica satisfeito quando se alimenta o estômago, se põe alimento no estômago, da mesma maneira, ao satisfazer Krishna como serviço devocional, e é isso que os devotos fazem, isso é Bhakti Yoga, todo o restante do corpo de Krishna, que é formado pelos semideuses, que são os galhos, os ramos, os amaletes, semideuses de diferentes grandezas, automaticamente ficam satisfeitos. Então, filosoficamente, Radhamuni está explicando para os prachetas que a gente não precisa se preocupar em adorar os semideuses, porque adorando Krishna, os semideuses já ficam satisfeitos. Mas os semideuses também são almas condicionadas, né? Estão presas nesse mundo material. Então, às vezes, sobe para a cabeça o poder, a fama, e o senhor ainda ficou orgulhoso da posição de rei dos céus e falou, poxa, estão fazendo o sacrifício para mim aqui, esse molequinho, tagarela, vem aqui, entra no meio da conversa, estraga todo o jagya que está sendo feito para mim, eu não vou aceitar isso, vou me vingar. Porque é assim mesmo, quando um devoto fica orgulhoso, ele não consegue mais ver a suprema personalidade de Deus em tudo e o controle dele supremo em tudo. Aí ele fica orgulhoso, né? Ele acha que dá até para... porque a natureza da alma, a alma, todas as almas, ela tem essa tendência a essa contaminação. Ela tem essa tendência. Isso é inerente à alma. A alma, mesmo quando ela está no mundo espiritual, no seu estado puro, essa tendência existe nela. Assim como também o livre-arbítrio, viu? O livre-arbítrio não existe só no mundo material. O livre-arbítrio, eu ouvi sua aula, eu ouvi você falando, o livre-arbítrio, ele é inerente à alma. Inerente. Quando ela está no mundo espiritual, também ela tem esse livre-arbítrio. Tanto é que por livre-arbítrio lá, ela cisma de querer ser igual a Deus, ocupar a posição dele. Aí Krishna fala, não vou impedir o que você já tem, que é o livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio você só pode usar ele, bem ou mal, em outro lugar, porque aqui não tem condições de você usar seu livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio aqui é inexistente, num sentido. Tem que ser pleno de consciência minha. Tem que viver só para mim. Mas são coisas que fazem parte da natureza da energia Tata Shakti externa, marginal de Krishna. Então isso não é imutável, nunca ninguém vai mudar isso. Então até o rei dos céus, o maior dos semideuses, tem essa contaminação. E ele ficou orgulhoso e Krishna falou, bom, eu vou proteger meus devotos, porque é isso mesmo que eu sempre faço, por isso que eu apareço nesse mundo, para proteger os meus devotos. Então eu vou proteger, vou mostrar, deixar claro que adoração a semideus, adoração, respeito é outra coisa. Adoração a semideus é ignorância. É ignorância, pode ser para um semideus que for. Pode ser o que for. Pode ser Brahma, pode ser Shiva, pode ser Indra. Essa adoração é sempre ignorância. Não Vaishnava, um devoto entende isso. Que ele adora Krishna. Então vou mostrar, deixar bem claro isso, que é um ponto fundamental da filosofia Vaishnava, aqueles que adoram Vishnu, e ao mesmo tempo vou acabar com o orgulho desse meu devoto Indra, que está alucinando. Então foi isso que ele fez. Ele falou, se acha poderoso mesmo? Chamou todos os habitantes de Vrindavan, que também por natureza já estavam todos, ai Narayana, Vishnu, proteja-nos. Só que eles nem sabem que Krishna é Narayana, é Vishnu. Mas quando eles oraram para Narayana, Vishnu, porque para eles Deus é Vishnu. Mas Krishna é a origem de Vishnu. Então Krishna se manifestou, sendo ele o Shiro Dakashai, Vishnu em pessoa, na forma de Krishna, ele se manifestou para proteger imediatamente seus devotos. Então ele veio, o menininho tagarela, que o senhor ainda também não estava reconhecendo, que
que os habitantes de Vrindavan não reconhecem, porque só veem como objeto do amor deles, a criancinha querida de Vrindavan, eles não estão ligados nisso, que Deus, né? Para eles Deus é Narayana. Então, Krishna foi como um menininho ainda, falou, ó, venham todos que eu vou proteger, porque estava todo mundo já desesperado, vento forte, granizo, um frio, muita água, água subindo, as vacas todas, quando os habitantes de Vrindavan, se as vacas estão em perigo, é pior do que o perigo para a vida deles. Eles adoram a vaca assim como, mais do que a própria vida. Então estava todo mundo desesperado, o Krishna falou, vem todo mundo para cá. Todo mundo veio e eu vou levantar essa colina agora como um guarda-chuva e com um bebezinho, como um menininho assim, ele levantou com o mindinho da mão esquerda, protegeu todos os habitantes, falou, chegam todos, tragam todos os animais, entram todos debaixo aqui da colina, ficaram ali sossegados e a água caindo, Samvarta atacando. Aí o Indra olhou assim e falou, mas está tudo certo ali, o que está acontecendo? Que é isso? Todo mundo protegido. E esse menininho, o que ele está fazendo? Como que ele conseguiu fazer isso? Quem é ele? Aí que está, né? Aí que está. Aí Indra fica morrendo de vergonha, vem, presta reverência para Krishna, pede desculpas para Krishna. Krishna está sempre disposto também a perdoar o seu devoto. Aí Krishna dá uma lição de moral nele, né? Com esse ato exemplar de mostrar, você é grande, você é poderoso, você é o rei dos céus materiais, mas eu sou a suprema personalidade de Deus, Krishnastu Bhagavan Swayam. Você controla alguma coisa, a água, a chuva, mas eu sou o supremo controlador. Ishvara Parama Krishna Satitananda Vigraha. Em qualquer forma que eu aparecer nesse mundo, Krishna é sempre o supremo controlador. Então, mesmo como bebezinho, ele era o supremo controlador que estava ali, controlou e pôs fim nessa história toda. E aí convidou todos, quando a água baixou, porque Indra ficou, Samvartaka, vai embora, para, porque eu estou sendo humilhado aqui, tá bom demais já. Quando isso aconteceu, os habitantes de Vrindavan, seguros, começaram a sair debaixo da colina, Krishna veio para a colina no lugar de novo, o sol voltou, a vida voltou ao normal, Krishna falou, agora sim, agora vocês façam uma adoração para mim. Para mim. Ué, para mim? Para a colina de Govardhana, vocês vão adorar a colina de Govardhana, porque a colina de Govardhana não é diferente de mim, por isso que tem as Shilas, né? Govardhana Shilas, que representam Krishna. Aí ele recomendou como deveria ser feito o Jagya, fizeram um Maha Festival, né? Adoração ao bezerro, às vacas, né? Adoração aos brahmanas e à colina, e prepararam uma infinidade de preparações doces e salgadas, tá? Amarga, azeda, tudo. E Krishna, na sua forma da colina de Govardhana, consumiu tudo, comeu tudo, comia tudo, consumiu tudo que eles ofereceram, tudo. E os habitantes de Vrindavan, assim, extasiados, mas perplexos, né? Fizeram o que Krishna mandou, falou, depois também distribua praçada para os brahmanas, adorem as vacas, e com essa adoração constante, ano após ano, da colina de Govardhana, dessas atividades transcendentais de Krishna desconcertantes, todos que adorarem, todos que participarem dessa grande cerimônia de adoração à colina de Govardhana, não só terão bem-aventurança, como ficarão protegidos, porque a colina de Govardhana tem muitas cobras venenosas que vivem lá. Aí Krishna falou, vão ficar protegidos de qualquer picada de cobra, mas a cobra principal é a picada da cobra maia, da ilusão. Vocês vão ficar protegidos da ilusão, então façam isso. As crianças, antigamente na Gurukula, tinha até uma musiquinha que eles cantavam, Govardhana Puja, Govardhana Puja, Govardhana Puja, Govardhana Puja. Hey, you people of Vrindavan, for your good fortune, worship Govardhan hills
a colina de Govardhana, adore a colina de Govardhana, adore a colina de Govardhana. Ei, vocês, povo de Vrindavana, para sua boa fortuna, adorem a colina de Govardhana. Então, Prabhupada instituiu na ISKCON dele a adoração à colina de Govardhana como um festival importante, onde esse passatempo sendo lembrado erradica o nosso orgulho, nossa ignorância, e nos faz desenvolver realmente compreensão de que Krishna deve ser adorado, ninguém mais. Krishna deve ser adorado. Então o resumo é esse, eu não vou prolongar para a gente poder continuar aqui a programação. Se alguém tiver alguma pergunta ou tiver algum adendo para o passatempo, para a história, estamos aí. Tá? Certo? Tá aqui? Então tá, então vamos começar agora, né? Shri Govardhana Puja Mahotsava Jagya Ki Jai, Shri Anakutta Jagya Ki Jai, Shri Krishna Ki Jai.